não deixe de seguir, porque vai vir muita gente legal aqui, é sempre maravilhoso. Já assisti vários podcasts do Arley, da casa do Arley. Então, se inscreve no canal, curte, comenta o que você achou dos vídeos, porque isso também ajuda. E a gente vai ficar muito agradecido e Deus vai te abençoar bastante se você fizer essas coisinhas, porque eu tenho certeza absoluta que o Arley existe, esse canal existe para levar esperança, para levar coisas boas para você. Assim como ele leva alegria, ele também, com cada história aqui de superação, de exemplos de vida, ele tá levando mais alegria, mais esperança. Algumas lágrimas ele derrama também, mas faz parte do show. Então, não deixe de se inscrever e compartilhar os vídeos do Arley. Senhoras e senhores, começando mais um episódio aqui na Casa do Arley. Você sabe, você é meu convidado. E eu tenho convidados maravilhosos, ilustres. E a convidada de hoje é muito especial. É a Rose Werner! E aí, Rose, obrigado por ter vindo. Obrigada a você, prazer estar aqui. Esperei tanto por esse momento. Bom demais, a gente que esperou. É muito bom ter você aqui. Você veio direto de Itajaí. Itajaí, Santa Catarina. Que beleza! Você mora lá, você nasceu lá, né? Ou não? Não, eu sou natural do Paraná. Paraná? Mas eu moro lá desde pequenininha, então eu me sinto itajaiense. Ai, que beleza, hein? Com quantos anos você foi pra lá? Eu tinha uns 13. Ah, bem novinha, 13 bem aninhos. novinha. Assim, a gente já se conhece, né, Rose? É sempre muito legal conversar contigo. Você sempre tem uma palavra de apoio e tal, muito por conta de quem você é, mas também por conta da sua profissão, que é psicóloga, né? Sim, eu sou psicóloga há mais de 10 anos. Uhum. E ser psicóloga deixa a gente assim mais conectada com as pessoas, né? Eu gosto muito de conversar, de escutar as pessoas. Você nasceu no Paraná e me conta essa história, por exemplo, eu fiquei sabendo, né, que a gente se conheceu o lance da, como se fala? É baixa visão que fala? Baixa visão, isso. Como que é que funciona? Eu não entendo nada, assim. O que é baixa visão? Baixa visão é uma visão subnormal, ou seja, a gente tem a pessoa que é monocular, que ela enxerga apenas de um olho, é considerado monocular. Uhum. Aí tem as baixas visões, são as visões subnormais, ou seja, o médico coloca aquela... Todo mundo já fez teste de visão, né? Uhum. Aí você vai lá e você enxerga as letrinhas pequenininhas. Você enxerga super bem. Aí você não enxerga uma letra... você só enxerga um pouquinho maior. Você tem já alguma miopia ou estigmatismo. Eu sou aquela pessoa que eu não enxergo nenhuma letra. Nada? Nada. Ele diz Uhum. assim, que eu conto dedos Uhum. a 1 metro de mim. Depende do tamanho do dedo. O dedo médico era um pouco grande. Mas, brincadeiras à parte, eu enxergo bem pouquinho mesmo. Esse é prótese, eu não enxergo nada. Uhum. Né? E esse eu enxergo assim... Ele disse que eu conto dedos, não dá nem 1% se a gente for olhar. Uhum. E aí as pessoas ficam impressionadas. Você ficou impressionado como é que eu vim para São Paulo sozinha, lá na palestra e tal, e tava lá e me virando e tal. Então, assim, eu creio muito em Deus, que eu não me limito, né? Minha família também nunca me limitou. E também na neuroplasticidade, porque eu perdi a visão muito pequenininha. Eu tinha 11 meses ali, quase um aninho. Uhum. Quando eu perdi a visão total desse olho, foi um acidente, depois eu posso contar melhor. Então a gente teve uma neuroplasticidade muito grande. Desde pequena eu acho que eu enxergo super bem, só que eu não enxergo. Então eu ando na rua, eu faço almoço, janto, faço as coisas em casa, né, me formei em psicologia, vou por tudo quanto é canto. Às vezes eu preciso, claro, a maioria das vezes eu peço uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, com jeitinho, com carinho, as pessoas sempre também ajudam se precisar. Aí meu celular fala comigo, né? A gente tem sistema de voz, programações que falam, então eu consigo fazer leitura de livros, redes sociais, tudo através desse programa de voz que chama no iPhone Voice Over. Que interessante, porque assim, e você me passa esse lado muito tranquilo, né? Porque assim, a gente vê as pessoas reclamando de tanta coisa na vida, assim, que você fala assim, poxa vida, e não só por esse ponto de vista, mas assim, pelo ponto de vista de você encarar
todas as dificuldades que alguém de baixa visão provavelmente tem, né? Porque eu quero falar sobre isso, quero entender, para que as pessoas também tenham noção, até para saber como ajudar, porque às vezes a pessoa quer ajudar e ela atrapalha, né? Também tem Verdade. isso. Já aconteceu isso de alguém tentar te ajudar, mas te atrapalhar mais do que ajudar? Raramente acontece, mas assim, a questão do uso da bengala pra mim, que sou baixa visão, eu tenho um pouco de receio, porque se eu tô andando na rua, a bengala verde é a pessoa que é baixa visão, a bengala que é toda branca é cego total, né? E às vezes eu tenho um pouco de receio de usar a bengala, eu às vezes prefiro não usar a bengala por pessoas mal intencionadas, sabe? Assim, dá um pouco de medo, assim. Já aconteceu de eu estar andando na rua com a bengala, uma época que eu usei, assim, lugares estranhos eu tenho ela na bolsa e se precisar eu uso, se não precisar eu não uso. Aham. E um cara chegou tipo, queria me levar pro outro lado da rua. Eu falei, não, moço, eu não vou pro outro lado da rua, não, vem comigo. E depois começou a puxar pelo braço. Eu falei, não, eu vou ser assaltada, ele vai fazer alguma coisa comigo aqui. Então eu fui com ele e fiquei com medo de usar bengala depois disso. Acontece às vezes, umas coisas Mas aí a estranhas. intenção dele a gente não sabe qual era. Eu acho que era uma pessoa de má índole, não tem uma. Eu não senti uma coisa boa, porque a gente Entendi. sente também, né? Uma coisa. E esses dias eu tava no mercado com a Maria, foi engraçado. Aham. Com a minha filha, né? A Maria, minha filha. Depois vocês vão conhecer a Maria. A gente tava no mercado, ela já começou a rir, que ela tá ali. Bonitinho. A gente tava no mercado, ali eu chamando o Uber. Uhum. Aí eu uso o celular bem pertinho, assim, né? Chamando o Uber e tal. Com o meu carrinho de compras aqui. Aí um senhor, assim, tipo o seu Antenor, Uhum. chegou É. e falou assim: ô moça, tá cega? Aí eu olhei pra ele: não, eu sou mesmo. Aí ele saiu. Foi engraçado, mas eu fui espontânea, eu sou mesmo meia cega, né? Ai, já Sei. fiz cada uma, olha. É. Porque as pessoas não estão acostumadas com uma pessoa que anda e de repente tá com o olho todo colado no negócio. Eu acho meio estranho. Mas é o único jeito que eu consigo ver. E aí, mais ou menos, eu vejo um pouquinho e eu escuto meu celular. Então, eu acho que é isso também que facilita um pouco. O que é interessante é que você, então, perdeu a visão muito cedo, né? De que você estava com 11 meses. E aí, como é que foi essa infância, assim? Como que uma infância de alguém com baixa visão acontece? É normal? Você brincou muito? Como que você se sentia, assim? Eu acho que eu não tinha noção de que eu tinha problemas de visão quando eu era criança, assim. A gente tinha uma vida... eu nasci no interior do Paraná. Aham. E quando eu perdi a visão, eu ainda não entendia muito bem as coisas. Então, eu perdi a visão muito cedo e eu sempre achei que eu enxergava normal. Uhum. Fui perceber que eu não enxergava normal quando eu entrei na escola e que daí eu não enxergava no quadro e todo mundo enxergava e eu não. Mas antes, a gente era criado assim, né? Brincava na rua com os vizinhos, brincava de bolo de barro, de comidinha, de pega-pega, de esconde. Eu era meio que café com leite, as pessoas já sabiam que eu não enxergava. Então, pra mim, era tudo tranquilo, né? Era divertidíssimo. E aí, na escola que a gente começa a perceber que não enxerga, daí que tem um pouquinho de preconceito. Mas eu sempre tirei de letra, assim. Eu dava risada de mim mesma. As pessoas falavam, é só cega mesmo, bora, vamos lá. Mas mas sobre a palavra cego eu tenho dúvida. A gente não pode falar? Pode falar? Como é que funciona isso? Assim, eu não ligo. Tem Aham. pessoas que vão achar que é pejorativo, né? Tem pessoas que sim. Mas eu não ligo de dizer, você é meia cega e tal. Só que quando você é criança, é mais complicado, né? Tipo, cegueta, às vezes fala assim, ceguinha bonita, ceguinha outras coisas e tal. E eu Aham. ficava estressada com o fato de associar dessa forma. Uhum. Mas é tranquilo pra mim se falar baixa visão, a Rose deficiente visual. Eu acho que eu até prefiro meia cega do que deficiente visual, Aham. sabia? Eu acho que é menos. Eu não sei, eu acho também, eu entendo o que você está dizendo. E aí para a gente aprender a lidar, por exemplo, com uma criança que está com baixa visão. Primeiro, não ficar então dando apelido e Não, falando. E segundo, a importância da inclusão, né? Você disse da brincadeira divertida, você falou eu era meio café com leite, mas as pessoas brincava com a gente. brincavam. E o que você gostava mais de fazer assim? Quando eu era criança, eu gostava de brincar esconde-esconde, mas eu gostava de brincadeira que falasse, sabe? Verdade e consequência, depois na adolescência. Aham. Coisa de psicólogo, tudo que falasse era mais interessante pra mim, sabe? Porque às vezes caía, se machucava,
não conseguia achar muito bem no esconde-esconde, mas a gente não deixava de brincar. Eu acho que a infância feliz é aquela que a gente brinca, né? Eu tenho pena agora das crianças, a minha filha, né, que cresce no apartamento trancada, porque é perigoso, porque a gente mora em um grande centro, e antes a gente morava no interior do Paraná, então era rua, a gente brincava na rua com os vizinhos, era muito mais divertido, eu acho, né? Mas enfim, situações vão mudando, né? E a gente precisa se adaptar também a outras situações, não só, né, a questão da baixa visão. Mas é interessante porque, Rose, é clichê e é chover no molhado falar assim, olha, você é um exemplo de vida, você deve ter ouvido muito isso, mas de fato você é um exemplo a ser seguido, né? Então, é que eu não me considero um exemplo a ser seguido, que pra mim é tudo tão natural, Aham. tão normal, assim. Esses dias eu fiz uma moça chorar, mas não foi má intenção minha, juro. Aham. Passando as coisas no mercado, aí pra pagar, mesma coisa, que eu não tenho como esconder que eu sou baixa visão, porque eu vou fazer o Pix, eu clico ali e tal, né? E olho de perto, né? Aí a moça, você não enxerga? Daí eu falei, não, eu enxergo um pouquinho. Que legal, o que você faz? Eu falei, não, minha vida é ótima, eu sou psicóloga. Inclusive, agora eu vou sair daqui, vou pro consultório, vou atender meus pacientes, tá tudo bem comigo, fica tranquila. Ela começou a chorar. Eu falei, não, moça, tá tudo bem. Não, mas é que você é um exemplo, bem isso, assim, não, como é que você anda na rua? Se você fosse minha filha, eu não deixaria. Eu falei assim, mas justamente para eu poder ser um exemplo, eu preciso ter autonomia, eu preciso fazer as minhas coisas e eu não posso depender de outras pessoas, porque as pessoas têm a vida delas para dar conta, eu tenho que dar conta da minha vida. Então, é arriscado às vezes atravessar uma rua? É arriscado. Mas eu prefiro ir com risco mesmo, ir com frio na barriga, fazer o que tem que ser feito, vir para São Paulo sozinha. Dá um medinho? Confesso que dá um medinho, mas eu falo, não, vai dar tudo certo, Deus vai na frente. Eu brinco que eu tenho 2 anjos, que é um para cuidar do lado esquerdo e do lado direito. Maravilhoso. Agora, Rose, é interessante que eu quero te apresentar um amigo, que ele tá aqui, você já deve conhecê-lo. Cadê você, Duda? E aí, Rose, tudo bem, moça? Oi, Duda! Olha aí. E aí, Marley, quanto tempo? Cara, tudo bom? Tudo lindo. Você viu que ela tá contando uma história? Que ela contou uma história que ela passou no mercado e a moça começou a chorar. O pessoal tava tirando sarro de mim, porque eu entrevistei a Marley Cevada aqui, e ela contou a história da infância dela, e eu me envolvi tanto com aquela história, e eu comecei a chorar. E aí a Marley falou assim, por que você tá chorando? Tá tudo bem, eu já ressignifiquei toda essa história e tal. Muita terapia e muito aprendizado com ela também. Mas foi uma coisa, a Marley contou que ela foi adotada, e aí quem adotou ela devolveu. E aí depois ela foi adotada por uma outra família. E isso pra mim, é óbvio que eu resumi, mas ela contando, isso mexeu muito comigo e eu comecei a chorar mesmo, de fato, aqui, sentado, porque eu me envolvi muito com a história dela. Mas acontece, né? Então, vou te fazer chorar depois, mas é outra história. É outra história, né? Olha, eu acho que a gente precisa deixar uma caixa de lenço aqui no cenário do programa. Tá faltando isso, né? Mas, Rose, qual que é o teu sonho de criança, assim? Que você... Porque, assim, uma pergunta agora de leigo, tá? Eu tô fazendo, aliás, pós-graduação em saúde mental, né? No Einstein. Eu tô adorando. Tô pirando, tô aprendendo bastante. Maravilha. E... assim, quando você tem, por exemplo, baixa visão, você acaba aguçando os outros sentidos. É verdade isso? É verdade. É verdade, acho que sobra um pouquinho de neuroplasticidade ali e a gente vai... eu não sei, eu tenho uma coisa muito com cheiro, sinto muito cheiro, muito forte das coisas, assim. E a audição também é um pouco melhor. Por exemplo, os meus pacientes, quando eles chegam e eles falam bom dia, boa tarde, eu já sinto na voz se tá tudo bem ou se não tá tudo bem. Meio que aguçou esse outro lado, porque assim, né, são mais de 10 anos ouvindo pessoas. E eu já conheço um pouco da voz deles, então eu já sinto assim, então tem uma nuance ali que eu vejo, ixi, hoje vai ser uma sessão difícil, vou precisar do lenço bastante. Mas é muito gostoso, assim, ter essa condição aguçada de escutar as pessoas. Porque eu não vejo, então eu tenho que prestar mais atenção na voz. Claro. Mas quando tá chegando um amigo, um conhecido, você percebe primeiro o quê? Assim, você escuta primeiro os passos, você percebe primeiro o cheiro, você... Se falar, eu conheço muito na voz. Inclusive, esses dias, final de semana passado, a gente tava no hotel, fui na recepção. Quando eu tava indo na recepção, um casal conhecido nosso estava falando. Eu conheci eles na hora pela voz. Que legal. Pela voz. Bom, hoje Estavam você de costas conheceu... a 3 metros de mim.
Você reconheceu o Duda pela voz. Ela verdade. reconheceu o Duda, É olha, verdade. e eu nem tava fazendo a voz de Duda. Eu tava, verdade. quer dizer, não era eu, né? Era meu outro eu, que tem outra voz. E ela Mas falou, ela, você que faz. o boneco. Eita. É verdade, é verdade. Que maravilhoso. E aí, então, te deixa com essa sensibilidade ainda mais aflorada para questão tanto de voz, de cheiro. Então tem aquele cheiro. Qual é o seu cheiro de infância que você lembra? Você fala, esse é meu cheiro de infância. Ai, cheiro de terra molhada, da chuva caindo assim. Cheiro Ai. de nega maluca da minha mãe. Esses cheiros são... Nossa, adoro. Marcantes, né? Porque eles fazem total parte da memória, né? Muito bom. Ah, cheiro... Tem um nome, cheiro de terra molhada, tem um nome que é... Eu vou tentar lembrar. Que é Existe um nome para isso. Eu pedi até pro nosso Aquele, GPT. aquele verão assim, sabe? Aí de repente cai aquela chuvinha, fica aquele cheirinho de terra molhada. Ai, que delícia, que delícia. E aí depois aí você foi para Santa Catarina, né? Novinha. Isso. E aí já... Hã? Petricor. 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 sim. Agora já sei quando responder. Petricor. Petricor. E quando você vai para Santa Catarina, você vai já adolescente, né? Uhum. E lá, e como que foi um lugar novo, estar em Santa Catarina? Agora eu vou ter que te contar o porquê que eu fui parar em Santa Catarina. Na verdade, assim, quando eu tinha uns 7 anos, e por isso decidi ser psicóloga de casais, que vocês vão entender, Uhum. e agora talvez você vai chorar, os meus pais se separaram. Uhum. Quando os meus pais se separaram, eu morei um tempo com a minha mãe sozinha, ela ficou sozinha, depois ela resolveu casar de novo. Quando a minha mãe resolveu casar de novo, meu pai já tinha ido embora, porque tinha encontrado uma outra pessoa, e aí eu tinha ficado com a minha mãe. Quando a minha mãe resolveu, depois de 5 anos, se relacionar novamente, mais ou menos, eu fiquei muito mal. Eu falei pra ela, não, eu não aceito, eu não quero, eu tava naquela fase de pré-adolescência. E ela disse pra mim, olha filha, eu não vou deixar de me relacionar, ele é bom pra mim e tal. E eu não entendi, eu falei, mãe, não. Eu pensei, poxa, eu já perdi meu pai, não posso perder minha mãe. Foi muito traumático pra mim essa fase da minha mãe querer se relacionar. Então eu falei, se você se relacionar muito decidida desde pequena, eu vou embora com meu pai. Eu não sabia o que eu tava pedindo, o que eu tava dizendo, Arley, porque eu não sabia o que era ter uma madrasta. Então a minha mãe disse, não, você não pode fazer isso, eu vou sim. E aí aquele foi um não que doeu demais, que a minha mãe disse aquele não pra mim, e eu fui realmente chorando, fiz a minha malinha, falei, eu vou morar com meu pai. Liguei pro meu pai e ele falou, pode vir. Lá vim morar com meu pai ali com 13 anos de idade mais ou menos, 12 para 13. E aí, o meu pai trabalhava o dia inteiro e eu ficava com a minha madrasta. A minha madrasta, ela era muito novinha. Hoje eu entendo, ela tinha uns 20 anos. E o meu pai já estava no segundo filho com a minha madrasta. E então eu virei a Cinderela. Entendi. Eu tinha que fazer o serviço e eu não sabia fazer o serviço porque a minha mãe me protegia. Ela nunca me ensinou a fazer nada. Então quando eu cheguei lá, a minha madrasta disse, você tem que fazer. Tem uma situação que eu lavei a louça 5 vezes e não tava bom, que pra minha madrasta tinha que fazer aquele cri-crizinho assim, sabe? Só que hoje eu olho pra trás e eu agradeço a minha madrasta, porque eu aprendi muita coisa dentro de casa com ela, aos trancos e barrancos, mas eu aprendi. E aí eu não podia contar pro meu pai, nem que ela me batia, nem que eu fazia o serviço, e era babá das minhas irmãs. Então foram uns anos bem difíceis, até que a minha irmã, que mora em Santa Catarina, eu comentei com ela que não tava bacana lá, e ela falou, quer vir morar comigo pra cuidar da minha filha? Ela tinha uma menina de 5 aninhos, a Milena, hoje tá uma mulherão, professora. E eu falei, quero, vamos. Aí vim morar pra Santa Catarina pra ajudar a minha irmã a cuidar da minha sobrinha. E assim, ficou no meu coração essa questão de que quando as pessoas se separam, elas não têm noção do quanto que isso impacta a vida, né? Então, passei muito trabalho só morando com a minha mãe longe do meu pai, passei muito trabalho depois com a minha madrasta, e depois eu morei com as minhas irmãs. Fui morando até que eu, com 18 anos, fui morar sozinha. Essas irmãs por parte de mãe? Mãe e pai. Mãe e pai. Mãe e pai, que elas já eram casadas, já eram mais velhas. Nós somos em 5 irmãos. O meu irmão que aconteceu acidente no meu olho, e
3 meninas e eu, né? Somos em 5, e daí por só de pai tem mais 2 irmãs. Entendi. O do seu irmão, o acidente do olho que eu não sei o que aconteceu. A minha mãe, meu irmão estava responsável por mim, ele tinha mais ou menos uns 14 anos, e eu fui atrás dele, e segundo o que eles me contaram, e ele estava arrumando um carrinho de rolimã para brincar comigo. Então ele estava assim, arrumando um carrinho de rolimã, e eu fui atrás dele brincar com ele, então eu enxergava normal, e pá, ele acertou o facão no meu olho. Furou na hora, só que não furou furado assim de sangrar, nada, ficou só um arranhãozinho. Com 8 dias, e aí eu chorava, ele não sabia o que dizer, que tinha acontecido, só eu estava chorando atrás dele, aí ele me acudiu e tal, e eu continuei chorando por 8 dias. Aí meu pai me pegou no colo e falou assim, nossa, o olho dela tá menor que o outro. Aí, no interior do Paraná, bem interiorzão, correram pro centro mais próximo, o médico falou, não tem o que fazer. O olho dela vazou, prejudicou o outro, e agora a gente tem que fazer cirurgia, a gente tem que cuidar desse olho e tal. Então eu sou um acidente, né? A minha deficiência foi um acidente. Ah, entendi. E hoje não tem como melhorar a visão do olho que sobrou? Ou... Na verdade, assim, eu fiz várias cirurgias daí, né, Aham. pra melhorar, só que eu não tenho cristalino, Arley, que é o que faz o zoom. Então, assim, Sei. eu vejo, mas eu não consigo focar. Uhum. Então, por isso, quando eu olho mais de pertinho, de cantinho. Essa questão da visão, o que os médicos falam? Existe agora um cristalino artificial que eles podem testar. Uma lente, né? O cristalino é aquela coisa que as pessoas tiram e aquela colocam quando faz lentezinha, né? cataratas, essa Sim. coisa. Só que, como eu só tenho um olho, é muito arriscado. Esse pouquinho que eu enxergo, assim, ele vale milhões, eu não posso perder. Então eu tenho medo de tentar alguma coisa e os médicos não aconselham porque esse pouquinho é muito bom pra mim, eu me viro muito bem com ele. Aham, claro. Graças a Deus não tem risco de eu perder. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Aí você começou, aí por isso que você começou a se dedicar aos casais, né, a relacionamento. Como foi isso? Porque daí você falou, vou fazer faculdade, mas aí, calma, eu quero entender. Tranquilo. Foi assim, quando chegou a hora de prestar vestibular ali, né, terminei o ensino médio, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre queria... Eu pensava assim, ó, ser alguém na vida passa por estudar. Então eu decidi que eu iria estudar. Eu sou a única pessoa da minha família que tem faculdade, né? Infelizmente, as minhas irmãs e o pessoal da minha família núcleo, né? Não da família inteira. Agora as minhas sobrinhas também, mas eu fui a primeira da família, né? Agora as minhas sobrinhas têm faculdade também. E meio que incentivei, né? Eu tinha vestibular e aí eu tava na dúvida, porque eu fui para atleta também. Que legal, em que esporte? Pessoas com deficiência. Eu fazia 400, 800 e 1.500 metros rasos. Ai, que legal! Então você corre bem. Corria ali na juventude, assim. Agora eu quero brincar e fazer uns 5.000 nessas corridas beneficentes, eu gosto de fazer. Porque daí eu incentivo outras pessoas aí também. Claro, que legal! Mas aí nessa fase, eu tinha que decidir. Eu queria educação física, mas eu pensei, puxa, educação física, como é que eu vou ver a pessoa se ela tá fazendo o movimento certo? Eu quero autonomia. E eu ter que tocar na pessoa, né? Pensa, uma personal tocando em você não ia ser muito legal. Aí eu falei, não, vou fazer psicologia, porque eu só vou precisar da minha mente. Né, vou precisar ler bastante, eu sabia disso, né? Então fiz a faculdade toda com auxílio de ledor. O que é um ledor? Quando você vai fazer a prova vem e aí uma pessoa de outro curso lê para você e assinala, né? Ou você dita e a pessoa escreve lá. A faculdade antigamente era assim. Sim. Agora já tá muito atualizado, você já faz o professor coloca o pendrive, faz a prova ali, né? Já tem outras pessoas com deficiência que estão fazendo, que é mais prático. Que legal. E mas aí... eu tinha que estudar muito. Nossa, eu imagino, né? Porque... E aí você se casou, você conheceu o Marcelo, né? Como é que foi isso? O Marcelo chegou na minha vida numa partida de xadrez, que também foi... Então, isso eu achei muito interessante. Como é que foi? Tomar um golinho de café. Foi, olha só a xícara que o Arlen me deu, porque eu falei que eu gosto muito de café, entendeu? Aí aqui é café de balde, né, Duda? É isso aí, eu perguntei, mas você é do tipo que toma de xicrinha ou do tipo que toma de balde? Quem fala que é de balde, olha, a gente traz um balde. Exatamente. Muito bom, delícia esse café, gente. Então, o Marcelo, nós fomos uma partida de xadrez em Lages, lá em Santa Catarina, um campeonato. E aí eu tinha só 15 anos quando eu conheci o Marcelo. E eu brinco que ele ganhou o xadrez, deu um cheque de pastor, ganhou. Você joga xadrez, Vale? Eu gosto muito, mas eu não manjo muito. Eu adorei a série
Gambito da Rainha? Assisti tudo. Você assistiu? Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. E ela tem audiodescrição, top. Ai, que legal. Então, ele me deu um cheque em 6 lances. Se chama cheque do pastor. É muito rápido. E aí, depois a gente ficou conversando. O árbitro mandou a gente parar de conversar. E o Marcelo me pediu o telefone. Na época eu não tinha telefone. Ah, calma aí, você jogou contra ele, Joguei é isso? contra ele. Exatamente. Ele ganhou o xadrez de mim, ganhou o... E eu brinco que ele ganhou meu coração junto. Eu achei ele muito charmoso, achei ele muito... Tava com uma jaqueta de couro, assim, tava todo bonitão. Mas eu só tinha 15 anos. Então eu falei, ele é muito velho pra mim. Ele é 11 anos mais velho que eu. E não quer nada comigo, não. Nada a ver. E a vida passou. Quando eu tinha 17 pra 18, a gente se reencontrou. Eu ia pro Mundial nos Estados Unidos correr. Quase que eu fui pra Olimpíada de Pequim, só porque eu machuquei o joelho que não foi para a Olimpíada de Pequim, né? Em 2008 isso, gente. Foi 2007. 2005 a gente se conheceu, 2008 a gente começou a namorar. E aí, quando eu ia para os Estados Unidos, ele trabalhava numa fundação, então a gente acabou se encontrando lá. E aí ele pegou meu telefone e aí não parou de me ligar, de me mandar mensagem, SMS, né? Gente, as pessoas só tá velho, né? Era SMS. Era SMS. Não era nem WhatsApp. E mandava um monte de mensagem. Até que eu decidi dar uma chance para a gente, porque eu achava assim que ele não ia querer nada sério comigo. E aí, às vezes eu já gostava dele, mas eu estava fazendo de difícil. E o destino já estava traçado. Já estava traçado. Ai, que legal. Estou escrevendo um livro, inclusive, da nossa história, romance. Inclusive, do romance, depois a cardiopatia, que envolve Maria e tudo mais. Mas deixa eu te perguntar, o Marcelo, ele também tem baixa visão, né? Marcelo é cego total. Ah, é cego total? Marcelo é cego total. Marcelo é um cego fora da curva, a gente brinca, porque ele é advogado, fez a carteira da Ordem dos Advogados, que é uma prova difícil, né? E aí, desde pequeno, ele aprendeu com os pais a lutar pelos direitos das pessoas. E aí, ele virou vereador. Depois, ele foi presidente da Câmara, né? Só ele, de pessoa com deficiência. E eu costumo brincar com ele e falar assim, nossa, eles confiavam muito em você, né, Marcelo? Porque só ele, pensa, eram 21 vereadores, o Arlen e o Marcelo, né? Não que chegou do nada. E os que se elegeram votaram nele para ser o presidente da Câmara. Isso é maravilhoso, né? E a deficiência visual dele é de nascença? É glaucoma congênito, sim. Ele perdeu um olho com 3 meses, e o outro olho ele perdeu com 16 anos. Quando ele começou a olhar pras meninas, que não era, né, pra olhar. Sim, não era pra olhar, é verdade. E aí vocês se conheceram jogando xadrez, era um xadrez pra deficiência? Adaptado, era um xadrez adaptado. Depois eu posso mandar uma foto pra vocês. Tem um buraquinho assim para as pecinhas ficarem encaixadas, que daí a pessoa com deficiência passa a mão para sentir como é que tá o tabuleiro. Ai, que legal. Muito legal. É interessante, né? E o quanto você acha que o mundo tá adaptado para quem tem baixa visão? Olha, poderia estar mais, assim, tá pouco. O que você acha que falta? O que falta pra gente saber, pra gente começar a cobrar também as pessoas, os nossos... Por exemplo, porta de banheiro, né? É pequenininho, você não enxerga. A gente tem no banheiro masculino, gente. É triste isso, sabe? Não é legal. A pessoa que tá lá dentro nem pra gente. Porque, às vezes, eles colocam assim, bem mini, né? Eu acho que todos os banheiros deveriam ser bem grandão. A silhueta da mulher e do homem, pra começar. Facilitaria bastante a vida das pessoas com baixa visão. Em cores também chamativas, porque tem as pessoas daltônicas e tal. Cores bem chamativas pra ajudar. Outra coisa que é interessante é se as coisas falassem, né? Porque aí a gente pode pensar assim que vai incomodar. Eu sempre gosto assim, o meu direito vai até onde não atrapalhe o seu. Certo. Então, por exemplo, caixas de mercado. Eu adoraria passar as minhas compras naquele caixa rápido lá, que pá. Não dá, porque o caixa não fala comigo, é tudo digital. Fica só o pi. Se tivesse um fone de ouvido para eu não incomodar as outras pessoas que estão ao meu redor, que eu pudesse clicar lá, acessibilidade, fale comigo, tá? Aí eu coloco o fone de ouvido, passo as minhas compras lá, desligo e tal. No girafas, por exemplo, tu vai pedir comida, tem aqueles totens lá. Eu não consigo ler aquilo lá. Se falasse comigo, tivesse um fone, sabe assim, tudo tem adaptação, seria possível a gente fazer. Ou tivesse um aplicativo que eu pudesse baixar no meu celular e fizesse por ali, mas o aplicativo dá muito trabalho. Seria interessante se as marcas loja, se preocupassem com isso. Libras também podia ter, né? Eu já quero todas as deficiências, eu quero que tenha solução. Maravilhoso, mas você lê Libras bem, sim? Não, Libras não. Libras é língua de sinais para não, surdos. você lê, desculpa. Braille. Braille. Você lê Braille?
É que eu falei de uma coisa e já fui falando na outra. Eu te confundi, tá tudo bem. Libras é mais difícil, eu falei pra ela. Ela não Eu vai. leio Braille. Eu aprendi o Braille. Aham. Porque quando a gente vai para a Associação de Deficientes Visuais, até tenho que agradecer, que é uma associação que eu fiz curso de culinária, Braille, informática, que mais que eu fiz lá? Aí fui para atleta, né, por causa dessa associação, o xadrez, tudo é uma associação que tem lá em Itajaí, que é a Advir, que ela reabilita as pessoas que ficam cegas ou que perdem a visão. Então é muito bacana, porque você que tá em casa aqui, sei lá, ou conhece alguém que perdeu a visão, sei lá, diabetes, hoje em dia tá perdendo muita visão, ou seja, não fica em casa, vai para algum lugar, um centro de reabilitação, que você possa se incluir, se sentir, olha, eu não tô sozinha nesse mundo, tem outra pessoa parecida comigo, eu posso realmente viver. Existe vida após a cegueira. Eu brinco assim, que existe vida. A gente só precisa saber aonde encontrar algumas pessoas que possam nos mostrar o caminho, nos mostrar a luz. E uma vida com qualidade mesmo, né? É o que você está Uhum. dizendo, assim, a gente percebe isso contigo, né? Assim, essa coisa dessa autonomia, que é importantíssima. Mas eu gostei das dicas que você deu em relação a deixar o banheiro de uma forma mais visual, coisas que às vezes não... Eu comecei a usar óculos agora, faz esse ano. Eu confesso, e eu não consigo mais ler de perto, por exemplo. E aí, quando eu esqueço o óculos, eu me sinto, sabe? Você fala, caramba, e agora? Não dá. E imagina, né? Quem tem baixa visão e tal. Então é legal que as pessoas tenham essa noção, né? Que elas consigam facilitar a vida. E não é nada tão complicado, né? Não, é simples. Hoje em dia é tão tecnológico, as coisas, né? Tão tecnológicas, a gente consegue adaptar algumas coisas. E você reparou que as plaquinhas do banheiro, às vezes, é lá em cima. Se você tem dificuldade de enxergar de longe, né? Mesmo que enxergue, também fica difícil de achar. Eu acho muito difícil. Nossa, é bom saber, porque é uma coisa que às vezes a gente não presta atenção. A gente não... É interessante, as pessoas não prestam atenção. Óbvio que tem uns bares que às vezes você fica na dúvida se é de homem ou de mulher, mas eles fazem um estilo tal, fica mais difícil ainda. Mas agora, nossa, esse papo aqui vale muito para que a gente consiga falar com as nossas autoridades, né? Para falar assim, ó, vamos fazer isso, de repente virar um projeto de lei, uma coisa, por exemplo, uma cidade como São Paulo e o Brasil inteiro, né? Tem que ter isso. São Paulo pode dar o exemplo, né? Uhum. Seria bem bacana. Eu acho bacana também aquelas senhas que você pega um negocinho assim que vibra, sabe? Uhum. Pra você saber a hora do seu pedido. Sim. Isso é bom pra todo mundo, não é só pra quem é baixa visão ou deficiente visual, né? Você fica esperando, fica olhando lá que negócio da senha. E aí a gente não vê aquilo. Então é complicado. Se você tá sozinha, você tem que ficar meio que indo lá toda hora pra ver se seu pedido tá pronto, senão o seu prato vai ficar frio. Uhum. Sim, sim. Mas agora, falando um pouco assim, você falou um pouco de preconceito. Qual é o sentido? Em que sentido você já percebeu preconceito assim das pessoas? Já aconteceu o meu Instagram ele é bem movimentado, né? De uma pessoa marcar, né, a consulta comigo. Quando chegou lá, fez a consulta, viu que eu tinha dificuldade visual e ele falou assim, tá, mas você não tá olhando pra mim. Aí eu expliquei, falei, olha, eu tenho uma baixa visão, então assim, eu realmente não estou olhando pra você com os meus olhos, mas eu tô te olhando com todo o meu ser. Você pode ter certeza disso, mas eu não vou conseguir te olhar nos olhos. Se isso for um problema pra você, eu vou entender. Falei pra essa pessoa. Mas eu tenho uma baixa visão. Eu falei assim, isso não me diminui, pelo contrário, isso me ajuda muito a entender você por um todo. Mas se você, né, não se sentir confortável, eu entendo e tal. Nunca mais voltou. Então, às vezes, acontece da pessoa definir a minha deficiência visual para uma deficiência cognitiva, para uma deficiência do corpo, né? As pessoas têm muito disso. Achar que a pessoa com deficiência é anjo, que não tem sexualidade, que não... ou é uma heroína, um herói, que não... Sabe? A gente precisa entender, Warley, que pessoas são pessoas. Sejam elas com alguma deficiência ou não. Somos pessoas. E somos, né? Podemos ser muito bons em algumas coisas, ter falha em outras coisas. Então, já uma vez só já teve um outro casal que chegou pra mim e eles simplesmente falaram assim, nossa, você não enxerga com os olhos, mas você enxerga com o coração. Em uma sessão, a gente já passou por vários terapeutas, em uma sessão você simplesmente descreveu o nosso ciclo que a gente fica brigando e não consegue sair disso. Então, tem pessoas que reconhecem a nossa capacidade, e aí tem pessoas que são capacitistas, ou seja, eu limito você pela minha
falta de capacidade, porque quando as pessoas se colocam no teu lugar, elas pensam assim, poxa, se eu não enxergasse, eu acho que eu nem saía de casa, se eu não enxergasse, eu não ia dar conta. Então elas medem você com a régua delas. Então eu sempre não levo preconceito pro coração. Eu penso, poxa, que pena que pra essa pessoa não faz isso não fez sentido. Tudo bem, ela tá no processo de evolução dela, uma hora ela chega lá. Né? Mas isso é maravilhoso, assim, de ouvir essa sua maturidade para que as pessoas entendam também. Eu tenho certeza que você tem uma sensibilidade muito maior do que, né, do que muita Que gente, você obviamente. enxerga as pessoas muito mais do que outras pessoas enxergam. Exatamente. Acredito que sim. Porque, com certeza, se eu pudesse escolher, eu ia falar, não, vou a Rose que vai fazer o meu aconselhamento de casal e tal, porque... Ó, fico à disposição. Ah, Mas então, tomara que você nem precise. Não, mas o que é muito interessante é essa sensibilidade aflorada mesmo, né? Vamos dizer, eu percebo. A gente ensina, eu quero não muito cair. Né? Aqui a gente está em casa, né? Aqui é a Sim. casa do Arley. A gente está bem em casa para falar de qualquer assunto, que é muito legal e tem sido assim as entrevistas aqui. Mas o que eu não consigo fugir muito do clichê de falar assim, yes, muito obrigado, sabe? De se empolgar com isso tudo que você está ensinando a gente. Né, Duda? É isso aí. Eu tenho uma dúvida, assim, Rose. Você já andou de óculos escuros? Eu, assim, só se tiver um sol muito forte e eu estiver na praia, porque aí dificulta mais a minha visão. Ah, sim. Entendi. Mas eu acho que eu fico bonita de óculos escuros, só não dá pra usar muito. É. Como que funciona, no caso, você é ciumenta, não? Não, eu não Não? sou ciumenta e nem meu marido é ciumento. Aham. A gente tem uma relação assim tão de confiança um no outro. E ele poderia ser, né? Porque eu atendo pessoas com dificuldades de sexualidade, né? Fiz especialização em sexualidade. Então, às vezes, vem os casos pra mim bem nessa questão. E ele não demonstra ciúme, pelo contrário, me apoia, vai lá, traz, acontece também. Porque assim, ele é político, né? Todo mundo abraça, beija, aquela coisa. Aham. Então não dá pra ter ciúmes, né? E eu Sim. também, e ele também não pode ter ciúmes. Na verdade, assim, a gente é muito unido nessa questão assim, ó. Se quer fazer, vai fazer, independente de você ficar ali controlando, tendo um comportamento chato, né? Uhum. Então, acho que essa conexão da cumplicidade, da confiança, ela é uma pedra fundamental para qualquer relacionamento. Você tem que confiar na pessoa. A partir do momento que você não confia, que ela, né, tá contigo e não abre, Uhum. aí fica difícil estar junto. Entendi. Mas e qual que é um ponto comum que você percebe dos pacientes que vêm com os problemas de relacionamento? Existe um ponto comum? Existe. Muita gente tem vindo recentemente por duas questões principais. É a falta de conexão do casal, sabe? Uhum. Desconectou. Em algum momento ali, deu uma desconectada. E aí, assim, acontece muito quando tem filho, né? E aí a mulher fica no papel de mãe, o homem se sente rejeitado, não tem mais espaço para ele ali naquela relação. Então, é uma queixa que vem bastante. Outra queixa que vem bastante também é a questão da falta, né? De desejo mesmo, né? Dessa questão da intimidade sexual. Eu vejo muitos casais que né, tem um desejo e o outro tem, né, e isso varia, às vezes é a mulher, às vezes é o homem, né, tem um clichê assim, é sempre o homem que quer mais. Não, às vezes vem mulheres reclamando que tá faltando ali. Então, assim, são casos e casos, mas essas duas coisas é o que vem bastante. Daí eu tenho, se me permite falar, Claro. eu tô escrevendo um livro Uhum. que é 5 pilares para ter um relacionamento de ouro. Uhum. Forte, duradouro, feliz e tal. Então a gente trabalha assim para reconectar o casal, né? Porque não adianta a gente falar aqui que é fácil, não. Não é Cada um fácil, tem né? que fazer a sua Sim. parte, né? Uhum. Mas a primeira coisa, entender o amor daquele casal, né? Que aspecto que tá, né? Já tá muito desgastado, essa admiração, existe ainda um amor genuíno, né? Como é que tá? Então a gente faz alguns testes, entende também qual é a linguagem do amor do casal. Já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor? Não. Existe assim, ó, tempo de qualidade, Uhum. atos de serviço, toque físico, presentes e... Deixa eu ver. Toque físico, tempo de qualidade, presentes. Ixi, fugiu um aqui. O quinto...
Eu vi. Peraí. Essas 5 linguagens é de um autor chamado Gary Schaff, que ele é um autor americano. E ele explica que cada pessoa tem uma forma de demonstrar amor e de receber amor. Então, assim, se o meu tanque... Eu gosto de presentes. E a tua linguagem é palavras de afirmação, lembrei. Palavras de afirmação, você fica falando, ai, Rose, você é incrível, Rose, você é bonita, Rose... Só que eu não acho legal aquilo. Eu queria que você lavasse a louça pra mim. Eu queria que você, sei lá, me desse um presente. Então, a minha linguagem, ela é diferente da tua. Quando a minha linguagem é diferente, o casal se desconecta. Então, a gente faz teste. Não adianta você ficar lavando a louça se ela quer ganhar um presente. Não adianta você ficar elogiando se, na verdade, o que ela precisa é que você... Tempo de qualidade, olho no olho, né? E aí, as pessoas que mais sofrem hoje em dia é as de tempo de qualidade, sabe por quê? A gente tá aqui com o celular o tempo todo. E aí, você acha que a pessoa não tá prestando atenção em você, não te dá atenção, não, né? Então, aí a gente entende qual é a linguagem de Mas amor. aí é tipo um ranking, assim? São sempre essas 5, aí pra cada pessoa é mais a número 5, é mais a número 3, é mais a número... Sim, tem É no tipo teste super tem trunfo? no Não é teste tão tem. pão, queijo, né? Mas sim, eu acho que é uma... São perguntas Aham. amplas Certo. que vai dar A, B, C ou D, mas são frases. Aí a pessoa escolhe, entre isso e isso, o que tu prefere? Aí ela escolhe lá. No final dá a categoria. São 2 que eu uso as 5, né? Todo mundo usa as 5, mas são 2 que você mais se sente amado. Que enche mais o teu tanque de amor. Então, é essas 2 que você precisa saber. Não, minha esposa, meu marido precisa dessas daqui. Meu namorado precisa Aí você fazer descobre quais são as 2, você consegue conquistar a pessoa. Exatamente. Se você Uau. descobrir qual... Ó, fica a dica, Duda. Olha que beleza, viu, Duda? Quando eu começar a sair, olha aí, primeiro só responde esse questionário pra mim e depois a gente... Que responde o teste da Rose aqui. Muito bom, E cara. aí, a gente trabalha... Nem vou falar de tudo, que é muita coisa. Depois do amor genuíno, que é o método Aceri, temos a comunicação assertiva, né, a forma de comunicar, né? Tem gente que é muito agressivo, tem gente que é muito passivo. Aí a gente tem também a empatia consciente, resolução de conflitos e intimidade sexual. Esses são os 5 pilares. Porque uma coisa é como se fosse sustenta a outra, são 5 pilares. Se essas 5 coisas estão ok no relacionamento, é um relacionamento inabalável. Pode vir o que vier, vai ficar firme. Entendi. Porque quando uma tá caída, a outra sustenta, entendeu? Porque nem sempre vai estar com a intimidade sexual lá em cima, mas tem ali o amor genuíno, a empatia, a comunicação boa, então uma sustenta a outra. Que interessante, né? Porque, então, nossa, e fica a dica aí, ó, pra gente, porque esses 5 pilares estando em dia, significa que é um relacionamento perfeito, né? Como assim? Saudável. Saudável, Eu não diria perfeito não existe, né? Mas saudável, que vai suportar tempestades, porque a vida da gente é assim, né? É altos e baixos, tem momentos e vem uma doença, por exemplo. Se não tá com as coisas em dia, fica mais difícil de ficar do lado. Sim. Nossa, ouviu, Duda? Eu vi, gente. Bem profundo, olha. E agora, Rose, deixa eu te perguntar. Você estava me contando, né, da Maria, que está aqui te acompanhando. Sim. Ela é incrível, já, nossa, e ela é muito... Fizemos uma mágica, né, do Antenor para ela, já entendi, já foi. Ela é muito da esperta, né? Espertíssima. A Maria... Então, a Maria é o meu presente de Deus, né? Porque, assim... Depois de 10 anos de casada, né? Eu casei ali novinha com o Marcelo, né? Muito apaixonados e tal. Só que a gente tinha um objetivo, né? A gente ia... eu falei, vou terminar meus estudos e tal. Então, fiz a faculdade. E depois de 10 anos juntos, eu falei pra ele que eu queria muito ser mãe. E aí, a deficiência dele é congênita. Então, a gente foi atrás pra ver se passava. O médico disse, não passa. Não tem chance. O congênito é o quê? Só para o público entender. Congênito é que passa de pai pra filho. De pai para filho. Né? Então a gente ficou com essa dúvida, né? Porque era glaucoma. E ele já nasceu com. Mas, segundo os médicos especialistas, como o irmão dele não tem, o sobrinho dele não tem, o pai e a mãe dele não tem, então aconteceu ali, foi um acaso que aconteceu com ele, talvez alguma questão na gestação mesmo, e ele nasceu com glaucoma. Então a gente falou, então beleza, vamos ter a nossa filha. E eu já queria uma menina, eu já pedia pra Deus que eu queria uma menina. Quando eu engravidei da Maria, eu fiquei muito feliz, a gente comemorou demais. E a gente foi no primeiro exame
tava tudo certo, tudo bem. Segundo exame, tudo bem, tudo maravilhoso, né? As ultrassons que a gente faz. No terceiro, o ultrassom é morfológico. Daí, o médico escuta o coração. E vê. E o médico demorou muito na minha barriga. Ele ficava. Eu sentia que tinha alguma coisa errada naquele momento. Trouxe e aí, uma ansiedade, né? Imagina. muito. Mas ele disse assim, ó, quem é teu obstetra? Eu falei, doutor Salvador. Ele falou, tá, beleza. Então, tu mostra, vai ficar pronto daqui 2 dias, tu pega e mostra pro teu médico, leva pro teu médico avaliado. Eu falei, tá, mas doutor, tá tudo bem? Ele disse, tá, ok, mas o teu médico é que vai falar com você sobre. E aí eu já fiquei angustiada. Depois de 2 dias, pegamos o exame. Na verdade, meu marido foi pegar o exame com o assessor dele, o Rafa. E eu tava pegando os exames de sangue, que daí a gente chega e leva aquela papelada toda lá pro obstetra, né? Quando cheguei lá, o médico olhou pra mim e disse assim, olha, Rose, em 24 anos de profissão, eu nunca vi um coração desse jeito. O doutor Denilson me ligou, que é um médico bem famoso lá da minha cidade, o melhor de todos, e falou o seguinte, e eu queria que tivesse alguma coisa errada, que o médico tivesse errado, né? Ó, a sua menina, ela não vai poder nascer aqui, eu não vou poder fazer o seu parto. Pensa, era o meu médico desde os meus 18 anos, não vou poder fazer o teu parto. Ela tem uma cardiopatia rara, complexa, não passa sangue pro pulmão, e ela não tem muitas chances de sobrevivência, por isso ela precisa nascer num grande centro. Vou te encaminhar e vou te encaminhar para uma cardiopediatra que vai fazer um eco na tua barriga para ver o coraçãozinho dela melhor, mas sim, é bem complexa a situação. Parecia que eu tinha entrado num filme de terror. Imagino, nossa. Queria gritar assim. Mas você foi fazer o ecocardiograma já, daí você Fui foi. Fui fazer o eco. E daí a médica me deu um pouco mais de esperança, mas também disse que ela tinha que nascer num grande centro, que tinha que ter... sabe assim, eu não podia nascer a qualquer momento, ela tinha que ficar na minha barriga até... e eu tava com 24 semanas, então era uma gestação inicial. E aí a gente foi correr atrás, né, plano de saúde, SUS, foi negando algumas coisas ali pra gente, porque é alto custo. E aí, quando eu praticamente me mudei pra cidade lá em Porto Alegre, onde tinha o centro de referência para ela nascer, que é um hospital referência de cardiopatia. Então ela nasceu, fez a primeira cirurgia de peito aberto com 7 dias de vida. Ele já nasceu bem, colocaram nas máquinas, porque quando nasce tem uma veia auxiliar que ajuda o bebê a respirar, né, que fica aberta por 24 horas, depois ela fecha. Daí eles já dão uma medicação na criança para que essa veia continue ali até fazer a cirurgia. O médico me disse que o coração de um bebezinho é o tamanho de uma moeda, de R$1. E aí ele tinha que colocar uma veia auxiliar que passasse sangue pro pulmão. Que destreza, essa veia né? é de pericárdio bovino. E aí eles fazem, que chama Shunt Central. Tem um filme, Quase Deuses, não sei se você já assistiu, que explica como é que é feita essa cirurgia. E aí mas não era um tipo de cardiopatia, né? São algumas, não são? Algumas, exatamente. Ela tinha dupla via de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, a gente tem 2 veias, a aorta e a pulmonar. As duas nasceram do lado esquerdo. E em transposição das grandes artérias, ou seja, quando formou ali na barriguinha, o bebezinho tá formando, é para formar uma do lado e do outro. As dela formou no lado esquerdo, em transposição. E a aorta ficou muito grande e o tronco pulmonar ficou muito estreito. Então, estenose pulmonar importante. Comunicação intraventricular, que daí não tinha divisão no ventrículos, no átrios e ventrículos, passava o sangue todo. Então, era um coração bem difícil, bem raro. Então, a primeira coisa que eles fizeram para ela sobreviver foi um shunt central para passar sangue para o pulmão, que pega ali, né, e faz uma ligação direta com o pulmão. Foi isso que fez ela sobreviver até 4 meses. Com 4 meses deu um trombo, ela desidratou, daí é uma veia muito, né, delicada, e aí ela quase veio a óbito, porque na minha cidade os médicos estavam tratando um pouco errado. Cardiopatia, a gente pensa que dá só em velhinho, né? Não pensa que vai nascer um bebê. Uma em cada 100 crianças nasce com uma cardiopatia. Só que sabe o que acontece? Nossa, o número é altíssimo, né? Então... 1 em cada 100. Só que muitos morrem. Por quê? A gente teve que ter muita... Assim, o médico falou, não tem o que fazer. Se nascer aqui, não vai dar. E só que eu falei, não, eu não aceito. A minha filha vai sobreviver. A gente correu atrás e foi para um lado, foi para o outro. Meu marido também, né? Tem bastante conhecidos e a gente foi atrás.
Senão, não, né? E hoje a gente tem essa causa, essa luta das crianças que nascem com cardiopatia, têm o direito à vida, elas precisam ter, só que é alto custo, entende? E aí, infelizmente, às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre, as mães e os pais não têm conhecimento sobre, e os governos também têm pouco investimento sobre isso. Mas enfim, resumindo, a Maria nasceu, fez a primeira cirurgia, fez a segunda porque deu esse trombo, ela ficou 15 dias na UTI, foi bem difícil. E aí o médico falou pra mim que ela não poderia não falar, não andar, não nada, não entender. E aí nesse momento, foi o momento mais difícil da minha vida, Warley. Eu me ajoelhei lá no hospital, era frio, no chão, e ela lá na UTI, e eu falei assim, Senhor, eu não consigo enxergar. Se ela não falar comigo, eu não vou ter como cuidar da minha filha. Eu tive filho, eu quis ter filho pra eu cuidar, não quero que outra pessoa, essa é uma questão da autonomia, né? Sempre quero ter autonomia. E Deus foi tão bom comigo que ela não só sobreviveu, ela teve convulsão, faturou 17, teve parada cardíaca, foi bem difícil esse momento que fechou ali o shunt dela. E Deus foi tão maravilhoso que ela não só sobreviveu, mas depois de um tempo, né, ela tinha 4 meses nesse momento, a neuroplasticidade de Deus é maravilhoso, ela hoje, né, a Maria é uma criança que tira nota 9 na escola. 8, 10. Eu falo pra ela que são as notas boas, 10, 7 é médio, o resto é baixo. E ela é uma menina que surpreende, só que os médicos falaram pra mim que ela, né? Então, pra mim, ela é um milagre. Desde o momento que eu descubro que ela tem uma cardiopatia. E assim, falar em milagre, eu não falo de religião, eu falo de fé. Que a gente precisa ter fé, né? Que existe algo maior que nós, existe um Deus, e a gente precisa ter esperança. Porque, né, tem coisas que não tá no nosso controle. Então a gente precisa se agarrar em algo para fazer acontecer. Deus é maravilhoso. A Maria é meu milagre sem fim. Você estava certa que você falou que ia chorar. Cadê a caixa de lenço, amigo? Desculpa. Não, desculpa nada, é isso, maravilhoso. Eu É um milagre. emocionei também, eu emocionei aqui. Segurando aqui para não borrar mais. Nossa, mas que difícil, né? Hoje, como que tá a situação dessa veia? Como que é? É uma veia ou artéria? Eu falo veia, mas o tronco não é. São veias, né? Mas são artérias também, né? Então, aí, resumindo a história, daí ela fez 2 cirurgias pequenas que foram shunt central. Daí a gente não conseguiu um médico aqui em São Paulo, no Beneficência Portuguesa, o Dr. José Pedro, que ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que dá aula lá. Quando ele operou a Maria, ele tinha 74 anos já. E ele opera as crianças aqui no Beneficência Portuguesa, ele vem, opera e dá aula, né? Enfim, Uma é bênção, extraordinário, né? é extraordinário o que Deus deu de dom pra esse homem. O QI dele é altíssimo, sabe? Ele não tem um QI Normal, na média, não é normal. E ele aceitou operar a Maria, daí ele fez uma plastia, sabe? Ele, lembra que eu falei que era em X aqui? Sim. Ele colocou cada uma no seu lugar. Só que o que acontece? Como o tronco pulmonar dela, isso com 1 aninho de idade, 1 ano e 3 meses, era muito pequenininho, ele teve que colocar 30% de material sintético. Tanto na veia, como na válvula. O que acontece hoje, né? O coração dela é todo remendado, então eles fecharam ali o shunt não, os ventrículos, eles colocaram a veia nos lugares certos, né? Só que o que acontece? O sangue vai pro pulmão e volta um pouquinho, porque a válvula ela não fecha perfeitamente. Completamente, assim. Isso. Então, volta um pouquinho. Então, o coração dela tem que trabalhar um pouquinho mais do que um outro coração. Por exemplo, ela foi no parquinho e ela não para, tá? Ela vai, brinca um monte. E aí, quando ela vem pra mim, o coração dela tá porque ele tem que bater muito mais rápido pra dar conta daí ela respira, Maria. Ela respira umas 5 vezes, já sai correndo de novo, e o coração da mãe fica aqui, ai meu Deus, me proteja, Senhor. Mas é uma benção, assim, ela não tem nenhuma restrição, ela pode correr, pode brincar. E quando ela cansar, ela que tem que saber o limite dela e dela para. Só que a gente vem pra São Paulo todo ano para fazer acompanhamento com a equipe, porque futuramente vai ter que intervir novamente, né? Porque é um coraçãozinho consertado, tem que ficar monitorando. Aí a médica não diz assim pra tia Rose, daqui 2 anos, não sei, não tem o prazo, sabe? Eu tenho que viver um dia de cada vez. Então, nada mais me assusta, porque eu tenho um milagre em casa e a gente vive um dia de cada vez. Eu só tenho hoje, né? Amanhã, eu não sei se eu tô aqui.
Aham. Então, vou sofrer por antecedência? As pessoas falam, Rose, como que tu vive? Eu falo, um dia de cada vez. A ansiedade de hoje tem que ser de hoje. A de amanhã, deixa pra amanhã. Maravilhoso. Aliás, a Maria tá aqui, né, Maria? Não quer vir aqui um pouquinho? Vem cá. Filhote. Aí ela adora me ajudar, sabe? Assim, Aham. às vezes eu nem quero a ajuda dela, ela quer me ajudar com a baixa visão. Aham, Figura. ela sempre ela te ajuda. Ela Ê, Maria! E aí, Maria, tudo bem? E aí, você gosta de São Paulo ou não? É muito frio aqui. Se bem que lá no sul também, né? Mais frio. Lá. É mais frio É? aqui. É, né? Ah, e o que você gosta de fazer, Maria? O que você gosta de fazer? Pintar Bob Goods, agora ela tá na... Pintar Bob. O que é Bob Goods? É um livrinho de colorir. Tipo esses desenhos aqui, ó. É literalmente isso daqui. Literalmente isso daí. Que bonitinho. Ela gosta tanto que até veste a camisa, olha. É, exatamente. É Você isso tá aí. com quantos anos, Maria? 9. 9 anos já. Caramba. Eu sei que você gosta de ciências, é isso? O que você mais gosta em ciências? Vertebrados e vertebrados. Ah, invertebrados, Acho. invertebrados. Que legal, que legal. E aí você gosta de ajudar a mamãe sempre, né? Tá sempre ali, disposta. Tem orgulho da mamãe que tem, né? Não é? Não é incrível? Maravilhoso. Que legal. Você quer contar alguma coisa pro Arlen engraçada que já aconteceu? Me conta. Algo assim na escola? Todo mundo é legal na escola? Garoto que me irrita. Tem um garoto que te irrita, o que ele faz? Por algum motivo, ele cisma que todas as garotas são calabresas. Calabresa? Ele chama todas as garotas. De calabresa? Ué, apelidando? É, calabresa, é isso? Daí elas correm atrás dele, é só pra elas correrem atrás dele, né? A gente só quase mata eles, mas Quase matar. Olha isso. É do meme do Toninho, né? Meme Calabresa. É, pode ser, né? O meme do Taninho, que ele fala, ah, calabresa, chama todo mundo de calabresa. É, pode ser. E conta pro Arley como que é ter pais com deficiência visual, assim. Como é que você lida com isso? As pessoas ficam te perguntando alguma coisa? Não? Tranquilo? é bem assim. Normal? Normal. É, né? Você quer ser psicólogo ou advogada? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Sabia que você dessa quer ser resposta? quando crescer? Você já sabe? Assim? Veterinário. Veterinária, porque você gosta muito dos bichinhos. Claro, né? Vertebrados e invertebrados. Você gosta dos invertebrados ou dos vertebrados? Qual que você gosta mais? Vertebrados. Dos vertebrados. E qual vertebrado que você gosta mais? Cachorro. Cachorro. É muito legal. Você tem cachorro ou não? Não. Não? É só porque a gente mora em apartamento, né? É. Que nome que você ia dar pro cachorro? Eu meio que eu tenho cachorro. Meio que Você meio que tem um cachorro? É que ela comprou um pijama de cachorro pro pai dela brinca que o pai dela é o cachorro dela. Ah, Ele faz de ele conta. já tem um nome. já? Qual é? Qual é o nome? Pluto. Pluto? Pluto é um bom nome. Pluto é um bom nome de cachorro. Maravilhoso. Ô, Duda. É, mas na sua casa nunca teve cão guia? Então, a gente até quer, né, Maria? É, só Um que cão guia. Mas aí a Maria não Só- vai poder ficar brincando com Brincando, ele, né? não Porque ele pode, vai estar é. lá a trabalho, né? É, só quando eu estiver sem a guia, daí pode. Mas o que Ah. acontece? Como a vida é tão corrida, meu marido tem um pouco de dó de ter o cachorro, porque ele não para. E daí o cachorro teria que acompanhar ele pra todo lado, né? Aham. E aí ele meio que fica, o ano que vem eu pego, quando eu me aposentar eu pego. E fica, Teria "Não, que eu ter não mais quero." de um pra poder fazer a escala do 6x1 do cachorro. É, talvez isso, talvez isso. Boa, Duda, boa. Entendi. A Tá gente tem vendo, dó Maria? do Dá pra ter cachorro. 2 cachorros. Leva a ideia lá pro seu pai. Um vai chamar Pluto e o outro, né? Outro nome. Qual seria? não tenho a mínima ideia. Mas é interessante, né? Isso do cão guia, né? Mas é realmente a vida é muito corrida, fica mais difícil, né? Você É acha? porque, assim, ó, tem que cuidar também dele, ele tem horário pra tudo, né? Você tem que respeitar o horário, daí meu marido tem as reuniões que às vezes vai passar do horário, entendeu? Daí ele tem um pouco de pena do cão. E eles são muito espertos, são muito inteligentes. A gente tem vários amigos que tem. A Maria super brinca com os cão guias quando eles estão sem a guia, né? Que a gente Aham. vai na casa dos colegas, assim, né? Daí ele fica sem, daí a Maria brinca. E eles têm
é uma sensibilidade, assim, não sei se vocês já tiveram contato, assim, os cão-guias, eles são incríveis mesmo, assim, é um trabalho lindo que o pessoal faz. É muito interessante, assim, o que eu soube é que muita gente não sabe, né, que não se pode brincar com ele quando ele tá com a guia, né, não é isso? Não pode. Porque você acaba atrapalhando o desenvolvimento do cachorro e tal, né, pelo menos o que eu ouvi. Então, quando eu vejo, assim, no metrô ou em algum lugar, eu nunca dá vontade, que eu amo o cachorro, né, amo o bicho também, dá vontade de abraçar, que eles são fofinhos, mas não pode, né, não pode. Mas você sabe que a gente tem um momento aqui, um quadro que se chama... Como é que é, Duda? É o momento O4M. O 4M é o Meu seguinte, Deus. e eu vou perguntar para vocês duas. Ai, ai, ai. O que vocês gostam de ouvir de música e tal? De música. Meu Deus do céu, eu gosto de tudo. Eu gosto, eu sou bem eclética, assim. Eu gosto desde de MPB, romântica, internacional. Eu sou meio romântica, né? Uhum. Eu gosto de... O que mais que eu gosto? E você, Maria, o que você gosta? Gospel, também gosto bastante. Gospel também. Gospel. Uhum. O que você gosta? Vai pensando aí. Antes você tinha me perguntado qual era um sonho, né? Sim. Então, tá aqui, é um sonho realizado. Olha. Participar do teu podcast. E quando eu era pequena, e meu sonho, eu assistia Altas Horas, o Serginho Brasmil queria ser aquela psicóloga lá. Sim. Que as pessoas perguntavam assim, o meu amigo, quando eu perguntava, sabe? Laura Miller. Laura Miller, essa mesmo, eu queria ir lá no Altas Horas. Mas a Laura Miller te ajudou na escolha da profissão? Ajudou. Assistia desde a adolescência. Ajudou sim. Olha que legal, é bom ela saber. A gente tá pensando em chamá-la para vir aqui. Eu vou falar isso para ela. Pode falar, me ajudou sim. Eu achava muito legal, assim, ela, sabe, assim, ó, o saber, ela tinha o saber, a gente não tinha. E naquela época a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje para pesquisar, para saber das coisas. Então, foi sucesso. E eu queria ir no Jô também, mas agora não dá mais. Né? Não, mas dá pra ir no Danilo. Dá pra ir no Danilo. Seria uma honra ir no Danilo. Eu acho ele muito engraçado. Ele é muito bom, né? Eu assisti o programa que você tava com ele lá, achei muito bom. Foi muito legal, muito né? Divertido. Eu adoro ir no Danilo. O Danilo também tá convidado para vir aqui, né? Ele depende da agenda dele, mas ele vai vir. E a legal. Laura Miller é um bom nome, porque a gente se deu tão bem com ela quando a gente foi no Serginho. Foi tão legal ter ido lá e a gente fez uma brincadeira. Eu levei uma boneca que era sexóloga e tal, e falou com ela. Eu tenho que assistir, tá Tem no que YouTube? assistir. Eu não sei se tá no YouTube, mas se está, Duda, Tá a gente sim, acha. tá no Globoplay, mas tá no YouTube também. Gente. Eu legal. vou pesquisar, vou A achar. gente manda. E Maria, me fala que música que você gosta de ouvir? O que você gosta? Tá pensando. Tá pensando? Tem alguma música que vocês cantam Da na Poliana, escola? ela gosta da Poliana. Da Poliana, da novela? Da novela. Que legal, que legal. Muito legal, muito legal. E aí, assim, Rose, que legado você quer deixar para Maria? Então, eu quero que a Maria seja muito sonhadora, que ela acredite nela mesma. Não só a Maria, como todas as pessoas, assim, se eu pudesse dizer algo, era não duvide de você, acredita, se dedica. Eu tenho uma frase que eu coloco no final do meu e-mail: tudo é possível quando você acredita e se dedica. Porque as coisas não vão cair do céu pra gente, mas se a gente colocar uma meta, um objetivo e traçar e não desistir, uma hora acontece, uma hora as coisas, né, chegam. Então, assim, me tornar psicóloga foi um sonho que aconteceu, me tornar mãe, me tornar palestrante, né, hoje ter essa carreira promissora foi algo construído, não foi do céu que caiu, mas a gente tem que sempre acreditar. E sempre vai ter aquele dia, Arley, que tu acorda e pensa assim, hoje não tá dando certo as coisas, mas é naquele dia que você não pode parar de fazer o que você tá fazendo, que é a constância que vai levar ao sucesso. Eu quero que a Maria traça as metas dela e chega lá. E não importa o que aconteça, não desista de fazer o que tem que ser feito. Sensacional. Bom demais, bom demais. Olha, Rose, tem alguma coisa que a gente não tenha falado ainda? Porque, por exemplo, eu quero saber das suas palestras também, né? Como é que tem sido? Você tem feito palestras para mulheres, que eu vi, e também, e aí você tem toda essa experiência com aconselhamento de casais também, fora, claro, a clínica.
quem que pode te contratar? Você faz em igrejas também? Igrejas, empresas. Eu comecei em igrejas, né? Agora já tem bastante empresas também entrando em contato. E o que eu separo, assim, né? Para as igrejas, é muito focado em seminário para casal, encontros de casal que eles fazem. Então, a gente trabalha com dinâmicas práticas, né? Com bastante música, aquela palestra bem envolvente, assim, que faz o casal se reconectar, é o objetivo, né? Aí tem a palestra para as mulheres sobre sexualidade, que é sexualidade plena, para elas se conhecerem, para elas se entenderem, para elas conseguirem falar sobre isso, porque é muito tabu, principalmente nas igrejas, existe um negócio assim, não pode, não toque, você não, é como se não fosse permitido. E a mulher, ela precisa se conhecer, se entender, para poder dizer para a parceria o que ela precisa, senão fica difícil de ajudar. Então, eu tenho essa palestra, né, focada. Tem palestras também para... Aí tem vários nomes das palestras, né? Não vou ficar falando todos os títulos aqui, mas quem tiver interesse depois pode entrar em contato. Vai ser um prazer poder né, palestrar e falar. E aí, para empresas especificamente, é a questão da R1, da normativa, eles estão precisando muito, Arley, de palestras sobre assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, aí eu tô indo para essa linha. E também relacionamentos em geral, porque se o empregador pensar o seguinte, o cara vem trabalhar estressado, brigou com a mulher, a mulher vem trabalhar estressada, que o marido não ajuda em casa, sei lá, aconteceu algum problema ali, se eles entenderem que, poxa, uma palestra de relacionamento para a empresa, mas não é o casal junto, é os colaboradores aprender sobre como que eu me comunico nos relacionamentos, não só em casa, já aprende em casa também e já aprende comunicação com o colega, só que daí sempre com dinâmicas, com dicas, assim, eu tento fazer um negócio mais descontraído, divertido, para as pessoas não aquela coisa de eu falar e ninguém participar, eu faço escrever, aí eu faço ver vídeo, aí tem uma coisa sempre interativa, assim, para as pessoas acharem legal. Nossa, é muito interessante, porque você deixa de um jeito muito lúdico, né, tudo isso, né? Sim, aí acho que você tem que participar, né? Eu aprendi com a Tati, né? Então... É a Tati de Andela, um beijo pra Tati. Beijo, Um beijo Tati. pra Tati, que é a nossa mentora de palestras, né? Incrível, Tati de Andela. Maravilhosa. Agora com as gêmeas, você tá acompanhando as stories dela? Eu tô, coisa mais maravilhosa. fofa. Como elas são Maria, lindas. dá vontade de pegar assim, apertar as bochechas das gêmeas, elas são muito lindas. Lembrando que a gente se conheceu naquele evento da Tati, né? No MXP, não foi? Que eu palestrei, que eu fui. Foi. Aí, incrível a palestra do Arlen, meu Deus, achei o máximo. E assim, ó, sabe como é que foi que a gente se conheceu? Eu bem baixa visão, né? Então, ó, tudo escuro, uma palestra, eu sentei do lado dele. De repente, eu cutuquei ele e falei, você é da organização? Lembra? Lembro. Ele foi todo gentil comigo, todo querido. Não, então, eu sou o Arley Santana, mas eu vou te ajudar, tal. Daí ele me auxiliou lá, foi muito bacana. Foi um presente de Deus sentado do teu lado, né? É, o presente, eu que eu diga, porque também foi. Um presentão. E, aliás, um presente, sem querer ser clichê, a presença de vocês aqui, eu, assim... Obrigada. O que é gostoso, porque a gente já estourou no tempo que eu vi o nosso diretor. Mas falando ali. em presente, olha, antes de encerrar, tem o nosso momento do Fica Vai Ter Bolo. olha, a Ah, Maria é tá verdade, aqui. Duda! A primeira Como é vez, que é assim, isso? eu vou lá buscar, olha. Vai lá buscar, vai lá. Deixa eu ver. Vamos lá, olha, nós estamos com os pratos Quem aí, fez? olha. Cuidado aí com Olha, a que pesada, beleza. olha aí. Olha, é o bolo. É o bolo da minha avó, gente. É o bolo da avó do Duda. Olha que chique, Olha. Maria. É um bolo de quê, Duda? É um bolo de fubá, de bolo Olha, de fubá, é, que é, ó. né, quando você vai na casa das pessoas, Ai, tem que delícia. Cheiro maravilhoso. Olha, Já que a vou Maria deixar aqui gosta de de presente bolo pra de vocês fubá, levarem, olha tá aí. bom? Tá bom, obrigada. Olha aí, que beleza, Duda. Muito bom, Isso Duda. aí. Tem mais presente, Duda? Tem também, olha Tem. aí, isso aí. Ah, tá aqui, ó. Rose, isso aqui é uma lembrança, óbvio, mas é de coração. A gente... A maior parte dos Tá, podcasts maior- que você vai, eles estão dando caneca, né? A gente não tudo dá xícara. caneca. A gente não dá caneca, a gente dá... Ah. Deixa eu aqui abrir pra vocês. Ai, que chique. Olha isso. Uau! Olha que graça, Maria. E é a primeira- Você É é rosa, caneca né? também, né? A gente dá Olha canecas que gracinha, no plural. rosa, pra gente tomar nosso Não é chazinho. caneca, são canequinhas. Canequinha. canequinhas, exatamente. Olha, E Uma aí a térmica tampinha- da casa do Arley, gente. personalizado. Olha a casinha, que Isso graça. aí. Amei, gente. Obrigada, Warley. Obrigada. E onde vocês moram?
A gente mora em Itajaí. Não, é no meu coração. Ai, que gracinha! E assim, nossa, eu me emociono, eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui, Rose, Maria. Queria mandar um abraço muito grande para o Marcelo Werner também. Obrigada. E dizer que as portas estão sempre abertas e que vocês podem vir quando quiserem. E, por favor, venham, porque é um prazer imenso ter vocês aqui. Não é isso, Duda? É isso aí. Agora, Rose, eu ia te pedir um favor. Para você, olhando para a nossa câmera ali, para a tua câmera, falar assim, convidar o pessoal para se inscrever no canal e curtir e falar, sei lá, o que vier no seu coração. Vou falar então. Primeiro, te agradecer, Warley, prazer enorme estar aqui. Eu fiquei ansiosa, confesso que ansiosa para estar, né, nesse podcast. Assisti alguns e falei, nossa, que incrível, vou estar lá. Então, eu queria pedir para você que está nos assistindo, não deixe de seguir, porque vai vir muita gente legal aqui, é sempre maravilhoso. Já assisti vários podcasts do Warley, da casa do Warley. Então, se inscreve no canal, curte, comenta o que você achou dos vídeos, porque isso também ajuda. E a gente vai ficar muito agradecido e Deus vai te abençoar bastante se você fizer essas coisinhas, porque eu tenho certeza absoluta que o Warley existe, esse canal existe para levar esperança, para levar coisas boas para você. Assim como ele leva alegria, ele também, com cada história aqui de superação, de exemplos de vida, ele tá levando mais alegria, mais esperança. Algumas lágrimas ele derrama também, mas faz parte do show. Então, não deixe de se inscrever e compartilhar os vídeos do Warley. Aê! Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Obrigado. E esse foi mais um episódio Warley da Casa do Warley, gente. Então você também se inscreve, curte, compartilha e essas coisas aí que a Rose falou, que também é legal. E é nóis, e volta aqui semana que vem que vai ter mais Casa do Warley.